Deus. Glória a Deus. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que faz, nem menos por bens materiais. Glória a Deus. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós. Quero louvar a Deus pela sua vida, que já é inscrito no nosso canal. Sou o pastor Francisco Castro, você está no canal Pela Fé, @Castro48. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua inscrição, pelo seu joinha, muito obrigado. Obrigado pelo também o seu compartilhamento. Sei que você tem compartilhado com demais pessoas. Louvo a Deus pela sua vida. Quero pedir a Deus que venha abençoar a sua vida de modo especial em todos os sentidos. Quero pedir a você que já é inscrito, que compartilhe, que venha aí estar levando, me ajudando a nós levarmos a palavra de Deus às demais pessoas, a levar conhecimento, a levar uma palavra de conforto, de consolo, a almas que às vezes estão aflitas. Quero pedir a você que ainda não é inscrito que se inscreva, deixe o like, não esqueça de ativar o sininho das notificações e também compartilhe. Compartilhe, porque fazendo isso você não estará só nos ajudando, mas também levando uma palavra de conforto e orientação a outras vidas. Quero também pedir a você que venha fazer o seu comentário. Deixe sua sugestão, faça sua crítica, fique à vontade, estamos aqui abertos para lermos os seus comentários e trabalhar em cima daquilo que você nos sugerir. Dito isto, quero convidar você para nós fazermos uma meditação hoje no livro de Jó, a respeito de um determinado assunto que é pouco conhecido, é pouco explorado e às vezes até muito criticado. E eu gostaria muito de conversar com você hoje à tarde, nós estamos aqui agora, meditando a respeito deste versículo. Vamos convidar você, quero convidar você em especial, para nós olharmos a história de Jó. A história bem contada, uma história bonita, uma história que quase todo mundo conhece ela, quase todo mundo sabe a história de Jó. Jó é contemporâneo, os teólogos aí que talvez verão o meu vídeo, nós sabemos que o Jó ele é contemporâneo de Abraão, pela a tradição eles são contemporâneos. Jó vive na região da Mesopotâmia, sendo o homem mais rico do Oriente naquela época. Digamos que se fosse hoje ele era um sheik, um dos sheiks da Arábia Saudita, ou os homens do petróleo. Enfim, mas Jó tinha muitos bens. Jó tinha muitos camelos, muitas jumentas, tinha uma família linda, tinha 7 filhos, 3 filhas. Era algo fenomenal, né? Jó tinha muito gado, muitas ovelhas, muitos servos, mas era um homem bom. Tinha um coração íntegro, um coração santo, um coração justo. E Deus se agradava da bondade de Jó, do coração de Jó, da fidelidade de Jó. Deus se agradava do compromisso que Jó tinha com ele. Até que chega uma certa feita que Deus vai estar ali, Jó se reunindo para santificar a sua família, porque a Bíblia diz que seus filhos gostavam da festa. E de vez em quando os filhos faziam uma festa num local diferente, cada filho por vez, e convidavam suas irmãs, e a Bíblia diz que eles bebiam bastante. Logo depois dessa bebedeira, sabe Deus o que eles faziam? Jó se reunia com eles para os santificar, porque quem era santo era Jó, não eram os filhos. Em lugar nenhum aí você vai encontrar dizer que os filhos de Jó eram santos, nem as filhas. De repente, Jó se encontra ali orando pelos seus filhos, fazendo ali o seu sacrifício. Satanás se apresenta no meio, há um diálogo entre Satanás e Deus, em que Satanás ele
alega para Deus quando Deus diz que Jó é um servo justo, fiel, que se desvia do mal, um homem íntegro. Satanás alega para Deus uma determinada situação e Deus faz com que Satanás desperte toda a sua fúria contra Jó através de um diálogo, quando Deus diz, tá, ele está na tua mão, faz dele o que tu quiser, e eu vou te provar que ele é santo, que ele é puro, que ele é um homem de coração verdadeiro. Não foram essas palavras, mas era essa aí a intenção. Jó, sem saber de nada, num dia só ele perde todos os filhos, todos os bens, todo gado, todo animal, ele vai perdendo tudo. De repente, Jó viu que a situação está ficando séria, Jó rasga as suas vestes e se joga no pó, na cinza, e começa a jogar as cinzas sobre o corpo em sinal de lamento. E aí, para acabar de ajeitar, ele é ferido de chaga dos pés à cabeça. Da planta dos pés dele ao alto da cabeça era cheio de feridas. Estava totalmente ferida. Quando falamos dessa história, nós às vezes, tem gente que até chora quando está falando sobre essa situação de Jó. E não é para menos. Porém, nós esquecemos uma peça muito importante e fundamental nessa história. Todas as vezes que pregamos, e até quando lembramos dessa peça, nós falamos dela em termo pejorativo, julgando e condenando a sua atitude. Mas, principalmente as mulheres. Porque todas as vezes que nós tocamos nesse assunto e falamos sobre a esposa de Jó, nós temos ela como uma esposa infiel. Até os teólogos aí, se você olhar, até na internet aí, se você olhar, a esposa de Jó é tida como uma esposa infiel, ingrata, que no momento de dificuldade ela abandonou o marido. É assim que está aí. No momento de dificuldade ela negou o seu Deus. Mas minha irmã, hoje eu estou pregando nessa tarde aqui essa palavra, especialmente para as mulheres. Minha querida irmã, meu querido irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se fosse a sua esposa no lugar da esposa de Jó, ela aguentaria fiel? Ela estaria tão fiel assim do outro lado da jornada? Se fosse a nossa esposa, se fosse você, irmã, amiga, senhora que está vendo esse vídeo aí, de repente você tem tudo o que precisa, você anda na ponta dos dedos, você conhece gente da mais alta classe, você tem tudo para alimentar o faminto, porque era ela quem alimentava, era um trabalho das mulheres. Quando chegava a mulher, a viúva, Jó mandava, ela obedecia, porque era assim naquela época, a mulher tinha submissão ao marido, inclusive até hoje algumas têm. E ela se levantava e ia lá e colocava aquela viúva para dentro de casa, ela acolhia ela, dava alimento ao órfão, era o dever das mulheres cuidarem das crianças naquela época. Então ela ia lá, Jó abençoava através da vida dela, ela era acostumada a fazer o bem. Ela não tinha nenhum motivo para ela estar passando por aquilo também não. Ela tinha, o nome dela entre as mulheres era bem-aventurada. Por quê? Porque na cultura da época, pobreza, na cultura da época, doença era sinal de pecado. Nós vemos no diálogo dos amigos de Jó. E até na justificativa de Jó nós vemos isso. De repente ela se encontra sem nada, nada. Tudo que ela tem é um marido e um marido leproso. Nós sabemos que também naquela época a lepra era sinal de maldição. Depois, quando foi instituído o sacerdócio, havia uma distância segura para se aproximar de um leproso. Não era assim de qualquer maneira. E ela agora era mulher de um leproso. Imagina a situação. No capítulo 2, no verso de número 9, o desespero bate no coração dela. A angústia é tão grande no coração dela que ela se encontra sem palavra. E ela já não tinha mais o que fazer. Remédio nenhum curava, não havia cura para hanseníase. Hoje conhecemos como hanseníase, o estado inicial, e tem cura. Lá não havia. Não havia, e Jó não estava em hanseníase. Jó estava em estado avançado de lepra, onde ele se coçava com caco de telha e o corpo coberto de chaga, fedia. Ele mesmo diz na sua carta aí que ele fedia. De repente a mulher chega para ele, no desespero, no momento mais difícil, já sem saber mais o que fazer, ela diz Jó. Ela sabia de uma coisa, que Deus não permitia Jó morrer. Havia alguma ligação entre ela, aquele sofrimento e Deus, havia alguma coisa acontecendo. Só que Deus não disse para ela e nem disse para Jó que ele havia combinado com o inimigo.
qual era o trato dele com o inimigo, eles não sabiam. De repente, no desespero, ela chega para Jó e diz assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E por causa dessa frase, esse teu Deus e morre, amaldiçoa ele. Até hoje ela é condenada por todos e por tudo. Só que a minha Bíblia diz, lá na frente, que Jó, no momento algum, Deus exigiu dele orar por ela. Não. E Deus também não matou ela e deu outra esposa para Jó. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus mandou o Jó orar pelos seus amigos, lá no final da trajetória. E diz que deu a ele filhos mais belos do que os primeiros e que ninguém no Oriente era tão linda como as filhas de Jó. E essas filhas eram filhas dessa mulher. A Bíblia em lugar nenhum diz que essa mulher morreu e Deus deu outra mulher para Jó. Deus conhece a aflição do coração de um ser humano e sabe até onde a fé dele suporta. Deus também não dá muito ouvido a determinadas coisas da angústia do homem. A menos que seja clamando por socorro, porque a Bíblia diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele se inclinou para mim. Muitas vezes, no momento de dificuldade extrema, quantas mulheres fazem isso, irmã? Você, irmã, que está passando por uma situação extremamente difícil, quantas vezes a angústia quer bater? Eu sei que tem mulher prudente, e a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela edifica. Mas se coloque no lugar dela. Se fosse você que houvesse perdido tudo e visse teu marido naquele estado, numa cultura que agora você, para sobreviver, teria que virar prostituta. Você já imaginou qual seria a tua condição? Você duvidaria também? Ela talvez duvidou não da fidelidade de Jó, ela não duvidou da fidelidade de Jó, ela duvidou da fidelidade de Deus. Tanto é que ela virou para Jó e disse: amaldiçoa esse teu Deus, quebra essa tua fidelidade com ele, para que ele possa permitir que tu morra. Ela sabia que Deus estava preservando Jó em vida. A fé dela era mais pura do que a minha e muito. E Deus olhou provavelmente dos céus para aquela situação e disse: meu negócio não é com ela, meu negócio é com Jó. Tantas vezes o inimigo talvez tenha tentado acusar: tá aí, ó, a mulher de Jó, infiel. Deus disse: não, eu não tenho negócio contigo, com ela. Meu negócio é com Jó. Meu negócio é com Jó. E eu vou fazer mais uma coisa, eu vou restaurar Jó. E ele vai se alegrar junto com ela para mostrar que eu sou Deus. Jó, no capítulo de número 19, no verso de número 22 ao 25 aproximadamente, eu não me lembro direito. Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Jó não está respondendo somente para os seus amigos, está respondendo para a sua esposa. Está respondendo para quem está decepcionado, quem está triste. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não trabalha como nós trabalhamos e muitas vezes, no momento do trabalhar de Deus, nós nos entristecemos porque nós queremos da nossa maneira. Nós queremos da nossa forma, nós queremos que as coisas aconteçam da forma que nós achamos que está certo. Só que nós não sabemos o propósito de Deus. E às vezes o propósito de Deus é muito maior do que a nossa compreensão. Deus deu tudo em dobro para Jó. Além do que Jó ganhou o seu nome toda a Bíblia. A ponto de uma hora dizer, se Ezequiel, se estiver esses 3 homens em determinado local e cita o nome de Jó no meio. Jó se tornou símbolo de fidelidade. E a sua esposa, só nesse momento aí é que está mostrando que ela pecou. E aí nós, quantos pecados nós cometemos para que possamos julgar os outros? Vocês sabiam que nós repetimos esse erro? Nós repetimos esse erro porque vemos um erro em uma pessoa e nós condenamos ele de forma veementemente. Nós vemos uma falha em uma pessoa e nós somos contundentes em colocar o juízo. Mas Deus não age assim. Na minha angústia, clamei ao Senhor. No momento de dificuldade, na hora mais triste, quando eu já não tinha mais nenhuma esperança, Deus me compreendeu. E Ele disse: levanta-te, põe-te de pé, e eu falarei contigo. Você, irmã, talvez você esteja passando por um momento tanto difícil, tanto conturbado. Talvez, minha irmã, você esteja passando por um momento que às vezes você acha que nem tem esperança. Você talvez esteja com alguém no hospital. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas eu sei até o final. Talvez você esteja passando por alguém em cima de um leito de enfermidade que muitos já tenham dito para você: não haverá solução.
Muitos já tenho dito para você, acabou, é o fim. Não confie nisso. A última palavra é de Deus. Deus está tratando, está trabalhando. Confie, acredite, espere. Não murmure. E se em algum momento você murmurar, não entre em desespero. Você é humano. Deus te compreende, Deus te ama. E Ele jamais te deixará sozinha. Espere em Deus, confia nele. Salmo 27, verso 13. Espera, pois, no Senhor. Confia nele. Espera mais um pouco. É só mais um pouquinho essa prova, essa luta vai passar. E você com certeza será vitoriosa ou vitorioso do outro lado. Quero deixar essa palavra para o teu coração, pedindo a você, medite, não desista, não canse. Você é alguém especial. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.